O juiz federal Sérgio Moro afirmou na noite desta segunda-feira que não se vê ainda como um político verdadeiro. Em evento na cidade de Curitiba, o magistrado, que será o ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro, disse estar ingressando em um cargo que é predominantemente técnico. Eu aqui faço uma respeitosa divergência, né? Não me vejo ingressando na política ainda como um político verdadeiro. Para mim, eu ingresso num cargo que é predominantemente técnico e eu vou trabalhar com aquilo que eu conheço, que é a justiça. Sérgio Moro também afirmou que não pretende concorrer a nenhum cargo eletivo. E mantenho válida a promessa que fiz anos atrás, que jamais entraria na política. Não pretendo jamais disputar qualquer espécie de cargo eletivo. Mas Ministério da Justiça e da Segurança Pública, para mim, eu estou indo para uma posição técnica, para fazer o meu trabalho. Não tenho dúvida de que isso envolve também certa política, né? Tem que se conversar com as pessoas, tem que buscar convencer os parlamentares a aprovarem aquelas medidas legislativas que se mostrarem oportunas e forem apresentadas. No evento, Moro disse que não existe nenhum demérito na política e que, pelo contrário, é a mais nobre das funções. O juiz ainda revelou que, em vários momentos, houve tensão na condução dos processos da Lava Jato, inclusive se tendo a percepção de que o trabalho seria perdido. Nesta segunda-feira, o futuro ministro da Justiça saiu de férias e afirmou que vai pedir a exoneração da magistratura em janeiro, logo antes da posse no novo cargo. Professor Vila. Ele primeiro vai tirar as férias, tal qual as férias regulamentares, às quais ele tem direito, né? E depois ele pede a demissão, porque é obrigado pela lei, e vai assumir o cargo importante de ministro da Justiça e o Ministério da Justiça mais amplo do que o até então existente, com outras atribuições que são fundamentais e as quais ele domina, né? Ou seja, especialmente o combate à corrupção e ao crime organizado, tal. Daí claro, a importância da ação, que é uma ação histórica, é uma sinalização ao Brasil e ao mundo exterior, né, de que o governo vai atacar essa questão central e terrível do Brasil, que é a corrupção, e isso tem efeito econômico extremamente positivo, tal. Com relação os advogados do presidiário Lula, do criminoso de São Bernardo, eles fazem o papel dele e tal. Encontrar brecha. Ou seja, é bom lembrar que o juiz Sérgio Moro, não custa recordar, tinha condenado o criminoso Lula a 9 anos de prisão. E com os seus defensores do criminoso Lula, recorreram, portanto, ao TRF, tal qual a estrutura da Justiça Federal, o TRF da 4ª Região, sediado em Porto Alegre. Quem julga os casos da Lava Jato é a 8ª turma, são 3 desembargadores. E por 3-0, eles não só confirmaram a condenação do Lula, como ampliaram a pena. Puxa, você tem advogado que você recorre, a pena é maior, Deus do céu, muito amigo, né? Muito amigo, como aquele velho personagem do Jô Soares e tal. E ele saltou a pena de 9 anos para 12 anos e 1 mês. E aí, a partir de 7 de abril, naquele sábado, que a Jovem Pan cobriu durante 17 horas consecutivas, o criminoso São Bernardo se dirigiu a Curitiba. Mas volta a questão sobre isso e agora tem de ser resolvida. Passaram as eleições e tal. Uma das perguntas fica o seguinte: por que o Lula continua no prédio da Polícia Federal? Porque sabe o que vai acontecer? A Polícia Federal é submetida a quem? A Sérgio Moro, o ministro da Justiça. Aí vão dizer, a partir de 1º de janeiro, os criminosos petistas, de que o Sérgio Moro é o carcereiro do Lula. Essa vai ter certeza. Eu conheço a turma, né? Olha, dia muito e tal. Ou seja, vão falar que o Sérgio Moro condenou Lula para depois ser o carcereiro. Estava tudo planejado. Os eleitores também já tinham planejado votar lá atrás no Jair Bolsonaro, que já tinha planejado indicar o Sérgio Moro. Ou seja, é tudo assim, como se tudo isso fosse verdade. Eles vivem no mundo dos sonhos. Ou seja, para resolver essa questão da Polícia Federal e Lula, qual é o local do Lula? É na Polícia Federal em Curitiba? Não. Qual é o local? No presídio médico penal ali de Pinhais. Então, ele tem de ser um prisioneiro como outro qualquer. Ou seja, ele vai chegar lá, vai colocar suas digitais, vai tirar foto de presidiário, vai ter uniforme de presidiário e vai ter o regulamento que estipula o que um presidiário pode fazer ou não.